Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a oportunidade que você nos concede de adentrar no seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, pare um momento e compartilhe este link no grupo de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã, aprendendo a palavra do Senhor. Hoje estudaremos uma lição maravilhosa, uma lição deste trimestre. Estamos estudando a Igreja de Jerusalém. Com certeza o assunto de hoje vai impactar seu coração e Deus haverá de nos ensinar as suas verdades através da lição da escola dominical desta semana. Queremos enviar aqui uma saudação aos nossos irmãos da terceira idade, os pastores jubilados. Recebam aí, abram os braços, recebam aí um forte abraço do nosso pastor presidente da irmã Judite. Eita, que abraço maravilhoso. Que Deus continue abençoando a você e toda a sua família. Vamos neste momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção sobre nossa escola. Se você puder, feche seus olhos e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esta manhã especial que Tu nos concede de podermos, Senhor, experimentar a Tua misericórdia e contemplar, Senhor, a Tua criação. Queremos pedir, Senhor, a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida, Senhor, sobre cada um. Continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton. Continua dando força, graça ao Teu filho, Senhor. Abençoa a evangelista Sonivaldo e a toda a equipe, Senhor, da Rede Brasil de Comunicação. Que as Tuas mãos de Deus continuem estendidas sobre os Teus filhos. Abençoe a todas as escolas dominicais que estão funcionando neste momento, fisicamente, a cada professor, a cada aluno, a cada membro da direção da escola. Que as Tuas mãos de Deus continuem abençoando os Teus filhos. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Não perca a oportunidade de adorá-lo. Se você não tem uma harpa próximo de você, não tem problema. Estaremos dispondo o texto em tela a fim de que você possa nos acompanhar e juntos possamos louvar ao Senhor como um grande e lindo coral para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos convidar o presbítero Jailson Aguiar, que irá aqui entoar os cânticos congregacionais. E não perca a oportunidade de adorar ao Senhor nesta manhã. Cumprimento a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que alegria, que bênção estarmos aqui reunidos e unidos para adorar o santo nome do Senhor. Queremos agradecer a oportunidade concedida pelo escalado desta manhã e também a confiança do nosso pastor presidente. Vamos adorar o Senhor com muita satisfação. O primeiro hino sugerido na lição é o de número 247 da nossa harpa cristã. Deus nos guarde no seu amor. Glória a Deus. Deus nos guarde bem no seu amor, onde quer que nos achemos, o seu nome louvaremos. Deus nos guarde bem no seu amor. Ao voltar, Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa, então vamos se formar lá no céu, na eternal mansão. Deus nos guarde em santificação,
santificação, nas agruras da jornada, que é muito breve terminada. Deus nos guarde em santificação. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa então vamos se formar lá no céu, na eternal mansão. Deus nos guarde e nos conceda paz, de que tanto carecemos. Oh, enquanto aqui vivemos, Deus nos guarde e nos conceda paz. Ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa então vamos se formar lá no céu, na eternal mansão. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor nos guarde para alcançarmos este dia, aleluia. Hino de número 400, em Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 5 do nosso trimestre, que tem como título Uma Igreja Cheia de Amor. O texto áureo está em Atos, no capítulo 4, versículo 32, que diz: E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era a sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. A verdade prática nos diz que o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título Amor manifestado na comunhão cristã. Segundo tópico, o amor como manifestação da graça. E o terceiro tópico, a manifestação do amor na solidariedade cristã. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículos 32 ao 37. Vamos, neste momento, fazer a leitura bíblica em classe nesta manhã. Atos capítulo 4, versículo 32 ao 37, que diz o seguinte: E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns.
E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém. Vamos nesse momento orar ao Senhor, agradecendo pela leitura de sua palavra. E pedir também uma bênção em favor do seu filho que irá ministrar a lição nesta manhã. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças pela leitura que foi realizada, Senhor. Queremos neste momento pedir a tua bênção sobre o teu filho que irá ministrar esta lição. Ilumina o teu filho, Senhor. Fala aos nossos corações através desta lição que será estudada. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para manutenção do seu trabalho. Vamos convidar o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, que irá agora proceder com uma oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu amado irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui na casa de Deus, participando dessa escola bíblica dominical que acontece aqui na Rede Brasil, mas acontece também aí na sua casa. Meu amado irmão, a escola bíblica dominical, que é um culto, e esse culto tem louvores, já foram louvados hinos, já foram cantados os hinos, Deus foi louvado por meio deles, e vai ter também o momento da ministração da palavra de Deus, pois a sua palavra já foi falada aqui, ou melhor, já foi lida aqui. E chegamos ao momento também, que é o momento da oferta, o momento do ofertório. E ofertar é um ato bíblico, é um princípio das Escrituras Sagradas e deve ser feita de maneira voluntária e com o coração aberto e feito com alegria. Os discípulos do Senhor Jesus faziam isso, quem acompanhava o Senhor também fazia essa parte, adorava a Deus através de suas ofertas. E eu quero convidá-lo nesse momento para lermos um texto bíblico que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 8 e o versículo de número 3, que mostra os discípulos do Senhor, ou seja, os seguidores de Cristo, contribuindo, adorando, servindo a Deus com suas ofertas. Diz assim: Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes e Susana e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Ou seja, nós também servimos a Deus com as nossas ofertas. Meu amado irmão, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro estado, você que está em outro país, você que não tem aquela disponibilidade de estar presente nos cultos para adorar a Deus também através dos seus dízimos, servir a Deus através de suas ofertas. Ela vem disponibilizando alguns canais, o primeiro canal é esse que aparece aí na sua tela. O CNPJ da igreja, o 10.632.404.000 ao contrário, e o dígito de número 51, que é justamente a chave do Pix, e você está vendo aqui ao meu lado o nome e o número das contas da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Deixa eu só relembrar você que todo depósito deve ser realizado em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Faça isso com muito amor, faça isso com carinho, com o coração aberto e, claro, faça adorando a Deus. Vamos orar? Nesse momento, nessa oração, vamos incluir também os desempregados.
Ore conosco. Pai eterno, Cristo amado, Deus da glória, nós estamos diante de Ti, Te agradecendo, Te louvando, Te exaltando, pelo Teu muito amor, pela Tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Nos abençoa, meu Pai, nessa manhã, nesse dia de domingo tão maravilhoso que Tu nos concede. Abençoa, não deixa faltar nada sobre a mesa dos Teus filhos. Usa de misericórdia com aquele que está desempregado. Abre a porta de trabalho, faz um milagre. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. E nesse momento nós vamos de hino e o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, convida mais uma vez o presbítero Jailson Guiar para louvar a Deus com mais um hino. Vamos adorar o Senhor, meus amados. Hino de número 482, Comunhão. Bendito Jesus, nós chamamos por Ti, cercamos Tua mesa, Senhor, por Teu Paracleto nos preside aqui, vem encher-nos de santo fervor, a grande ternura do Teu grande amor chamou-nos aqui, ó Senhor, para nós celebrarmos em santa união Tua morte, ó bom Redentor, os pés dos Teus servos lavando, Senhor, quiseste o exemplo nos dar da Tua humildade, do Teu grande amor, que entre nós deve sempre reinar. Abençoaste o pão e o partiste a dizer: tomai o meu corpo e comei. E todas as vezes, pois é o dever, em memória de mim o fazei. O cálice da nova aliança de amor, no Teu sangue, ó meigo Jesus, nos encha de graça, de novo vigor, nos anime na senda da luz. Queremos, Jesus, neste ato de amor, o Teu memorial celebrar. Para nós Ele tem o infinito valor, um valor que jamais vai cessar. Amém. Queridos irmãos, neste momento teremos a exposição da palavra do Senhor. Então pegue aí a sua Bíblia, a sua revista de escola dominical, seu caderno de anotações e não perca a oportunidade de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque aqui a escola bíblica dominical, ela não só aborda o conteúdo da lição, mas sempre traz alguma informação a mais que é importante que você tenha aí seu caderno e possa anotar todos os domingos e fazer aí um caderno de estudo, onde posteriormente você pode revisar e estar crescendo e se fortalecendo na palavra de Deus. E tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, e com ele está a oportunidade.
Meu amado irmão em Cristo Jesus, queremos saudar a todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação, como é bom estar na Escola Bíblica Dominical participando desse culto. Como já falamos, é um culto que acontece aqui na Rede Brasil, mas acontece também aí na sua casa, acontece no seu trabalho, onde você estiver. Se você também estiver no hospital participando dessa programação, você está participando de um culto, não é simplesmente de uma programação, é um culto. Jesus está aqui conosco, Jesus está falando por intermédio da sua santa, rica e maravilhosa palavra. Como é bom começar o domingo pela parte da manhã, ouvindo a voz de Deus através do ensino da palavra do Senhor Jesus. E para esse domingo nós temos uma lição, que é a lição de número 5, que aparece agora aí na sua tela. A lição número 5 tem por título Uma Igreja Cheia de Amor. Vamos ler o texto áureo junto? Quero convidá-lo, você que está em casa, leia conosco. Se você tiver a lição, abra a lição. Quem tiver sem lição, abra a Bíblia. Vamos ler junto, ou se não, acompanha na tela a leitura do texto áureo. O texto áureo está registrado em Atos capítulo 4, versículo 32, e vamos ler junto agora. 1, 2, 3, no meu comando, diz assim: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Vamos para a verdade prática? Vamos ler a verdade prática junto. Nos acompanhe, preste atenção nessa leitura. Se você estiver e puder repetir comigo, repita a verdade prática. O amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. Volta a tela aqui para a gente. Como sempre fazemos aqui no programa da Escola Dominical, começamos logo pelo título, para depois a gente caminhar, é claro, pelos tópicos da lição. Tópico 1, tópico 2, tópico 3. Essa lição tem 3 tópicos, como são as outras. Mas vamos começar a partir do título. Vocês perceberam que o título da lição é assim: uma igreja cheia de amor. Primeiro, que igreja é essa? Vamos fazer essa pergunta ao texto. A igreja que está fazendo referência aqui é a igreja que está localizada em Jerusalém. Nós estamos trabalhando um trimestre, onde o trimestre está localizado, em termos de escrita, do capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos até o capítulo número 15. E o foco central é justamente a igreja local em Jerusalém. Então, essa igreja em Jerusalém, ela tem algumas características. E são características muito positivas, e essas características estão distribuídas ao longo do trimestre que nós estamos estudando. E uma dessas características é justamente o amor. Então, a igreja que está em Jerusalém, ela é cheia de amor. Então, é algo que está dentro dela, faz parte da natureza dela. Mas deixa eu só adiantar para você um comentário vamos dizer assim, com um adicional. O amor que a igreja de Jerusalém tinha não é um amor teórico, não era um amor de palavras, mas era um amor de ações. Então, o amor na igreja de Jerusalém, ela se concretiza a partir das ações. E uma das ações da igreja de Jerusalém era solidariedade, era generosidade. Então, amado irmão, você está percebendo que não é amor só de palavra, é amor de ações. A igreja de Jerusalém, ela tinha essa característica. Mas vamos fazer o seguinte, para você não achar que a igreja de Jerusalém, essa igreja local, ela era uma igreja perfeita, que não tinha nenhum tipo de problema, eu lhe convido que no próximo domingo nós iremos trabalhar a lição de número 6, e na lição de número 6 fala justamente daquele pecado de Ananias e Safira. Porque nós precisamos dizer isso daqui. Eu sei que geralmente tem aquele romantismo muito grande em relação à igreja primitiva, como se não tivesse defeito. Não. A igreja de Jerusalém, ela tem características boas, mas no seu nascedouro, logo na sua vivência, os problemas estavam ali, mas ela sabia resolver os seus problemas, enfrentar os seus problemas. É por isso que tem uma lição desse trimestre
que o título dela é A Igreja que Sabe Enfrentar os Seus Problemas. Então, diante dessas informações introdutórias que nós estamos transmitindo aqui a partir do título da lição, nós já passamos a tirar uma grande verdade. A gente ama, mas vamos amar não só de palavras, vamos amar não só de discurso, vamos amar através de ações, porque o amor verdadeiro, ele se move, ele se manifesta através da generosidade, através, é claro, da solidariedade, através do perdão e de tantas outras características que nós poderíamos comentar aqui com você nesse domingo de manhã. Então vamos fazer o seguinte agora, vamos analisar o tópico 1 da nossa lição. Se você tiver com a lição, abre a tua lição, pega a Bíblia, porque o livro-texto da Escola Dominical é e sempre será a Palavra de Deus, é o livro-texto da nossa lição. A revista em si é simplesmente o auxiliar, né? Mas aqui é o livro-texto. Vamos para o tópico 1 e o item 1 da nossa lição, o amor manifestado na comunhão cristã. Subitem 1 diz o seguinte, o crescimento da igreja cristã. Nesse ponto de sua narrativa, Lucas se refere à igreja como uma multidão dos que criam. Essa expressão pode ser entendida com um sentido de um grande número ou assembleia. A igreja que havia começado com 120 discípulos, agora era uma grande multidão. Uma igreja pequena possui a mesma natureza e a essência da igreja grande. Assim como a igreja grande, uma pequena igreja também enfrenta seus problemas e seus desafios. Contudo, os desafios e problemas de um grande povo são maiores em proporção em relação a uma pequena. Eles se tornam mais complexos e, portanto, muito mais desafiadores. Aí vem os desafios do crescimento. Vamos fazer um comentário rápido sobre isso aqui? E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia conosco. Vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Por sinal, se você estiver com a revista e se quiser adiantar, é o capítulo 4 e o versículo número 32. Vamos abrir a Bíblia para a gente ter familiaridade, né, com as páginas do texto bíblico. Diz assim, tomando como base, e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Eu vou me deter um pouco nesse texto bíblico para a gente entender algumas coisas que aconteciam na igreja primitiva. Lucas, ele registra, vamos tomar por base o tópico 1, né? A expressão uma grande multidão. Ou seja, aquela igreja pequena que começou com 120 discípulos em Jerusalém, ali naquele tabernáculo, que foram batizados com o Espírito Santo, que vivenciaram os dons espirituais, eles rapidamente se transformaram numa multidão muito grande. Nós temos o discurso do apóstolo Pedro, nós temos a pregação, 2 pregações, na verdade, do apóstolo Pedro, onde foram acrescentadas muitas pessoas, milhares de pessoas àquela igreja. E o autor, pastor José Gonçalves, ele faz uma análise muito precisa. Ele diz, uma igreja pequena tem problema, uma igreja grande também tem problemas. Uma igreja pequena tem virtudes, uma igreja grande também tem virtudes. É claro que essa grande multidão tinha demandas muito maiores do que uma igreja realmente pequena. Isso é tão importante para a gente analisar o seguinte, que a igreja de Jerusalém era formada por pessoas reais como eu e você. Ou seja, uma igreja jovem está nascendo, naquele momento tem seus grandes desafios para também desafios, para ser enfrentados pela liderança local, pelos irmãos que estavam ali presentes. Então, é uma multidão muito, mas muito grande, como diz o texto bíblico. Aí vem a questão do desafio do grande crescimento. E esse versículo que mostra que era uma multidão grande, mas essa multidão tem uma característica. Fica com a Bíblia aberta no capítulo 4, versículo 32. Primeira característica, e Lucas é preciso em dizer assim, era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ou seja,
era a multidão de crentes, eram os crentes que estavam ali. E esta multidão tinha o coração e a alma. Veja que ele está colocando a palavra coração e alma para a multidão. O que é que ele quer dizer com isso? Coração no sentido do amor, a alma no sentido do sentimento. Ou seja, todos aqueles que criam tinham um amor muito grande, um amor intenso, e tinham o mesmo sentimento, compartilhavam do mesmo amor de Deus, compartilhavam dos mesmos sentimentos, aquele sentimento geral de comunhão, de comunidade, da graça de Deus. Observe que é uma característica muito importante, o amor que estava no meio deles. A solidariedade que vai se manifestar porque estava também no meio deles. E a ideia de alma, ou seja, é uma multidão viva, porque nasceu de novo. É uma multidão que sente a necessidade justamente do outro. Por isso que no versículo 32 ainda continua: e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E aqui vale um alerta e também uma observação. A igreja em Jerusalém, nenhum membro da igreja de Jerusalém era obrigado a vender sua casa, a vender os seus bens e doar. Você pode ler Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 ao capítulo 27 e 28. Você pode ler todas as epístolas paulinas. E não há uma normativa, até o capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, que fala de normativa de como o gentil deve viver. Mas não há uma normativa que diga o seguinte, uma circular que diga: venda o que você tem e dê justamente para a igreja de Jerusalém, entregue os seus bens. Não. Se não é essa normativa, mas por que o povo fazia? Porque isso partia como uma atitude solidária. Isso partia da alma do povo, do amor do povo. Era algo movido pelo próprio Espírito Santo de Deus para um povo que tem a alma e tem um coração voltado exclusivamente para Deus. Então você está percebendo que não é essa obrigação, o texto bíblico não impõe essa obrigação, mas esta multidão, vendo o outro, simplesmente dava. Sim, e é bom deixar claro que eles depositavam aos pés dos apóstolos. Eles não saíam entregando a qualquer pessoa. Capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, que para capítulo 5, só para eu poder ganhar tempo, capítulo 5, Atos, anote capítulo 5, mas o capítulo 4 também é muito importante, que o capítulo 4 diz assim, 4 e verso 37, possuindo a herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. A gente já começa a ver o princípio de organização, o princípio de liderança, o do respeito. Para quem que a gente entrega? Entrega para os apóstolos, que é eles que vão fazer a distribuição dos víveres. É claro que lá na frente vamos falar, vai ser necessário o surgimento dos diáconos para servir as mesas, como o texto bíblico diz. Mas lembre de uma coisa, ninguém era obrigado a fazer. A multidão fazia isso de maneira espontânea e de maneira voluntária. Até o autor da lição, pastor José Gonçalves, que escreveu essa lição que nós estamos estudando aqui, ele usa um termo muito importante que aparece lá no seu livro. Ele diz assim, a comunidade de Jerusalém, fazendo referência à comunidade da fé cristã que estava naquele momento ali, não era a cidade de Jerusalém, mas a igreja em Jerusalém. Eles eram uma comunidade de compartilhamento, de partilha e não de domínio. Por isso eles não tinham essa obrigação, mas faziam isso. Outra coisa que a gente pode observar também é a ideia de corpo. Porque quando isso é feito de maneira voluntária, movida pelo Espírito Santo, com o mesmo sentimento, com a mesma alma da multidão, que é o sentimento de cuidado, de zelo pela multidão, porque as pessoas são diferentes, mas a multidão tinha esse sentimento de cuidado. A gente percebe aí, nas entrelinhas, nós podemos fazer isso, que esse povo tem a ideia de corpo. É o que o apóstolo Paulo vai falar lá na frente.
em 1 Coríntios, capítulo número 12. Corpo. Um membro precisa do outro membro. A mão não pode dizer que não precisa do pé, o pé não pode dizer que não precisa do olho, e assim sucessivamente. Um membro não briga com outro membro, ou seja, uma mão não está brigando com a outra mão, com o pé, com o braço. Então é a ideia aqui de corpo, a ideia de que pertencemos ao corpo de Cristo Jesus. E aqui vem uma lição muito importante. Meu amado irmão em Cristo Jesus, quando nós temos isso que a igreja primitiva tem como característica, a ideia de corpo, que nós pertencemos ao corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça e nós fomos inseridos nele no ato da conversão, onde o Espírito Santo é quem nos une. Ali nesse corpo, quando eu vejo a necessidade do meu irmão, eu me movo voluntariamente, generosamente, não para receber nada em troca de volta, mas sim para cuidar dele, zelar por ele. Observe que esse é um comportamento natural daqueles que são salvos em Cristo Jesus. E a igreja de Jerusalém demonstra justamente essa característica de ir. Por isso o texto bíblico diz assim, não faltava nada para ninguém, ou seja, tudo era comum entre eles naquele exato momento. Então nós estamos analisando, não se perca, se você chegou agora na escola dominical, Atos capítulo 4, versículo de número 32. E era o coração e a alma dos que criam, e ninguém dizia que faltava coisa alguma, porque todas as coisas lhe eram comuns. Versículo 33, e os apóstolos davam, eu estou no capítulo 4, versículo 33, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Esse versículo eu li propositalmente porque o segundo tópico da nossa lição fala de graça. Sim, a igreja de Jerusalém era cheia do amor, mas o amor que estava em Jerusalém, sei se você prestou atenção no tópico 1 da nossa lição, era o amor que dá comunhão. A base é a comunhão. Agora, o amor que se manifestou na comunhão é o amor que se manifesta na graça. Vamos para o tópico 2 da lição? Se manifesta na graça. Tópico 2 e o subitem 1 que vai aparecer agora na sua tela. Diz assim um texto, a graça como manifestação do Espírito. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é em uma igreja onde o amor de Deus está presente. Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. O contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe é propício, isto é, onde a igreja está banhada no amor cristão. Muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito é onde os dons espirituais se manifestam com regularidade tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Regras são importantes e não podemos viver sem elas. Contudo, o Espírito opera num ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Às vezes, podemos quebrar comunhão com os outros achando que não tem importância, mas Jesus ensina que, para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente nossos irmãos. Qualquer ensino contrário a isso é falso. Vamos abrir o texto bíblico? Pegue Mateus, capítulo de número 6, que é indicado pela lição, e o versículo de número 15, diz o texto. Vamos ler e a gente comenta. Diz assim a palavra de Deus, 6 e 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Desse tópico que nós lemos, cada palavra nesse tópico é muito preciosa, do tópico da lição. Mas deixa eu destacar o cerne, que o autor da lição diz aqui para a gente. Ele diz o seguinte, pode-se cair naquela tentação de achar
que o Espírito Santo se manifesta através dos dons, de curas, de poder, de línguas estranhas, num ambiente onde está cercado por regras. Disse, isso é engano. Aí ele faz um alerta: as regras existem em todo lugar, as normas existem em todo lugar, e elas são importantes e ninguém consegue viver sem norma, se está dentro de uma sociedade, se está dentro de uma comunidade, seja ela qual for. Aí ele quer destacar o seguinte, que a manifestação dos dons, que a presença do Espírito, ele não é por causa da norma, ela vem por causa da comunhão estabelecida entre os irmãos. Então a comunhão que é estabelecida entre os irmãos, que é proveniente do amor de Deus, e é bom deixar claro que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, quando nós aceitamos Jesus como Salvador. Então é esse amor que promove comunhão. E é nesse ambiente de comunhão, ou seja, nesse ambiente propício, vou usar a palavra que nós lemos aqui, tem lá a fala que está registrada na lição, é nesse ambiente propício de comunhão que o Espírito Santo de Deus atua. Aí vem um alerta desse tópico 2, que ele diz o seguinte: às vezes pensamos, que o fato de quebrar muitas vezes a comunhão com o irmão, por causa de uma desavença, problemas humanos, um desentendimento, que isso aí não teria nenhum tipo de implicação para a nossa vida. Aí o alerta tem implicações? Sim, porque lá no capítulo 6, versículo 15 que nós lemos, Jesus disse, isso é Mateus 6:15, Jesus disse: e se porém não perdoardes os homens a sua ofensa, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ainda tem outro texto, também em Mateus. Abra sua Bíblia conosco, Mateus capítulo 18. Eu quero ler esse texto com você, 18, e o verso de número 35, que diz assim: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração, olha o grifo aí, se do coração não perdoardes a cada um a seu irmão as suas ofensas. Um ambiente onde o amor reina, um ambiente onde a comunhão está, um ambiente onde a graça de Deus se manifesta, é um ambiente que também tem o perdão. E aqui, meu amado irmão, merece uma reflexão para nós, já que estamos falando da igreja de Jerusalém. Já que entramos nesse assunto sobre perdão, deixa eu lhe dizer de maneira bem clara, bem direta, que é bíblico. Perdoe. Desavenças, desentendimentos, problemas humanos, eles têm que ser sanados. E como é que faz isso? Perdoe. Talvez você do outro lado está dizendo assim, mas não é fácil. Sim, mas ninguém está dizendo que é fácil. Ninguém está dizendo que é simples perdoar, como se fosse uma coisa tão tranquila. Talvez para alguns mais maduros, mais experientes, mas para a grande maioria não é fácil. Mas deixa eu te dizer que você tem um amigo do seu lado que vai lhe ajudar. Um amigo muito grande. Eu quero me dirigir a você nessa manhã de domingo aqui, meu amado irmão em Cristo Jesus, seu amigo chamado Espírito Santo de Deus. Peça força a Ele, peça graça a Ele. Está com dificuldade de liberar perdão? Se jogue aos pés de Jesus. Você não é o primeiro, nem o último, e nem a única pessoa do mundo que está passando esses problemas. Se joga nos pés de Jesus. Pede graça, pede misericórdia. Teu Deus, Ele vai aí onde você está. E Ele vai lhe dar graça. E você libera. Libere perdão. E você vai perceber como a vida fica mais leve. Você vai perceber como o ambiente fica, estou usando a palavra do autor, propício. Mas propício para quê? Para o Espírito Santo de Deus atuar com os dons e com as maravilhas. Esse tópico 2 da lição, eu acho ele fenomenal. Porque ele fala justamente
desse momento da comunhão. Que a gente, enquanto corpo, você na igreja, Jesus não lhe salvou, Jesus não lhe tirou lá do mundo, do charco de pecado, trouxe para a casa dele, lhe batizou com o Espírito Santo. Você sente Jesus dentro da alma, você gosta de estar na igreja e talvez até chore porque quer estar, mas talvez as limitações da idade não permitem mais, uma doença não permite. Talvez você esteja no hospital nesse momento agora e chora porque queria tanto estar participando do culto. É o sentimento de crente que está lá dentro. Jesus está aí. Jesus está aí, você é igreja. Então, quando a gente tem essa consciência que nós somos igreja, corpo de Cristo, que a gente precisa um dos outros, então, libere perdão nessa manhã de domingo e você vai ver o que Deus irá fazer e realizar na sua vida e no meio da sua família, e você vai agradecer a Deus. Digo, como sendo orientado pelo Espírito Santo para te dizer isso nessa manhã de domingo. Observe bem, meu amado irmão, nós estamos trabalhando na igreja em Jerusalém, que é a igreja cheia de amor. E amor, nós estamos sempre batendo nessa tecla. Não é amor de palavras, é amor de ações. É o amor que se manifesta através da solidariedade, que é o tópico 3, mas se manifesta através do perdão. Grava isso nessa manhã, Atos capítulo 4, versículo 32, que diz assim, o coração e a alma da multidão era um. É isso que importa para a gente, comunhão. Problemas humanos, problemas terrestres, aqui embaixo, problemas de desavença, não podem ser maiores do que o amor que Deus tem colocado em nosso coração, do que o zelo que a gente deve ter pela comunhão com os nossos irmãos. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver agora a palavra graça, tópico 2 e item 2 da lição, depois a gente vai para o tópico 3. Olha aqui, a graça como favor imerecido. Há ainda outro aspecto da graça de Deus, revelada nesse texto. Em todos eles havia abundante graça, Atos capítulo 4, versículo 33. Isso significa que a graça de Deus estava manifestada, tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Esse texto não se encontra deslocado, mas é posto aqui com um propósito de mostrar a razão, o motivo daquele contagiante ambiente cristão. Uma igreja dinâmica, que demonstra amor para com o seu próximo e no qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante. É uma igreja que reflete a graça de Deus. Na Bíblia podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão por terem sido, sem merecimento algum, capacitados por Deus para viverem uma vida abundante. Isso se torna um padrão nas demais igrejas do Novo Testamento. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo número 9. Eu vou parar por aqui para a gente poder fazer um comentário dessa parte. O autor já vai direto, graça como favor imerecido. Ou seja, o que é graça? A palavra graça significa literalmente favor imerecido. Vamos fazer uma aplicação para você entender? Meu amado irmão, estávamos sem Deus, sem paz, sem salvação. Jogados no mundo. Jesus nos salvou. E essa salvação que nós temos não foi obtida pelos nossos méritos, não foram as nossas justiças. Ela não é obtida por um conhecimento intelectual, não é simplesmente uma mudança de mente. Jesus nos salvou. E nós não merecíamos isso. É isso que se chama de graça de Deus. Lá no livro aos Efésios, quero que você abra seu livro, ou melhor, sua Bíblia conosco nessa manhã. Efésios capítulo 2 e versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Aí o versículo 9 diz o seguinte: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí o versículo 10, para a gente fazer uma leitura completa, abra sua Bíblia, Efésios 2:10, porque somos feitura sua,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Fomos criados para as boas obras e não salvos pelas boas obras. Então a graça de Deus é isso. Ela nos alcançou sem nós merecermos a graça de Deus. E aqueles que foram alcançados, que foram salvos, eles são gratos. Está vindo à nossa mente Atos dos Apóstolos, para você entender que essa igreja de Jerusalém, ela é grata porque a graça alcançou eles. Capítulo 2 de Atos e o versículo de número 38 diz assim: E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo, de Jesus Cristo, para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí o versículo 40, capítulo 2, versículo 40 de Atos. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos do quê? Dessa geração perversa. Ou seja, na pregação que falava acerca da morte e ressurreição de Jesus, o convite de Pedro foi: saia dessa geração perversa. Por meio do arrependimento, por meio da conversão, quando eles saíram da geração perversa, alcançados pela graça de Deus e chegaram na igreja, estavam agradecidos. Então aqueles que são alcançados pela graça, eles são gratos a Deus pela salvação. Você já parou para pensar? Pensa aqui comigo nesse momento. Meu amado irmão, você tem um nome escrito no céu, no livro da vida. E quem está garantindo isso? Não sou eu, é Jesus de Nazaré. Lucas capítulo 10, versículo 20, alegrai-vos. Vamos ler esse texto junto? Vamos pegar esse texto. É melhor ler o texto, para a gente se habituar com a palavra de Deus. Olha, capítulo 10 de Lucas e o versículo 20 diz assim: Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Teu nome está escrito no céu. Onde você está aí, na sua casa, no seu trabalho, está no hospital, está em outro país, pode estar sozinho nesse momento agora, nessa sala, viajando no carro, mas seu nome está escrito no céu. Esse é o maior bem que a gente tem. Olha, pode faltar tudo. Talvez não tenha um nome nas principais mídias sociais. Talvez você não tenha, ou nunca venha a ter, o nome em grandes projetos, em grandes empresas, divulgado pelo mundo afora. Mas se lembre que o mais importante é que o meu nome, o seu nome, está escrito lá nas regiões celestiais. Que a gente pertence a Jesus de Nazaré. Só em pensar nisso, só em ter certeza disso, a gente já é agradecido. A gente começa a perceber que os problemas que tem à nossa volta, que são muitos, viu? Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser classe média, mas todo mundo vai ter problema. Uns mais, outros menos. Se não tem agora, amanhã vai ter, mas sempre vai ter. Mas a coisa mais importante é, nosso nome está escrito. Se você parar para pensar nisso, nesse momento, teu nome está escrito no céu. Jesus te chama de filho. Chama você de filho. Filho por nascimento do Evangelho. Alcançado pelos laços do Calvário, onde Jesus de Nazaré te salvou. Pense nisso nessa manhã. É motivo da gente ser gratos a Deus. Então, como é que a gente é grato? Abrindo a mão, perdoando. Como é que a gente é grato? Ajudando. Eu não preciso esperar alguém me dizer, vá lá e ajude. A gente faz isso de maneira voluntária. Seja grato a Deus nessa manhã. E eu preciso abrir um parênteses aqui, que eu sei que o Espírito Santo de Deus comunica aos nossos corações a vontade dEle. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu amado irmão em Cristo Jesus, você tem muito que agradecer.
Não reclame, não murmure. A vida, ela nunca foi fácil para ninguém. Não se compare, primeiro não se compare com os outros. Não se meça pelos outros. Todo mundo tem seus problemas, seus mais ou menos. Então não murmure, não reclame. Só faça uma coisa nessa manhã. Seja grato a Deus. Diga a Deus nessa manhã, aí na sua casa. Diga a Deus assim: Deus, eu sou grato pela vida que tu me deste. Sou grato porque o meu nome está escrito no céu, no livro da vida. Sou grato porque tu me chama de filho. Sou grato porque eu sinto a tua presença. Sou grato porque estou ouvindo a tua santa palavra e tu estás me ensinando e cuidando de mim. Esse é o sentimento que tinha lá na igreja de Jerusalém. É isso que nós queremos passar aqui nessa manhã para você. Mesmo debaixo de tanta perseguição, que nós iremos estudar a lição 6, 7 e tantas outras lições aí para frente, que mostra que a igreja de Jerusalém foi perseguida. Já imaginou como é que uma pessoa é grato num ambiente de perseguição? Os irmãos se convertiam, adoravam no templo, os fariseus prenderam Pedro, prenderam João, depois o concílio dos fariseus irá matar justamente o diácono Estevão, cheio do Espírito Santo. Veja, Estevão vai ser apedrejado, Tiago vai ser morto por Herodes. Os irmãos são proibidos de falar no nome do Senhor Jesus, até no capítulo 4. Quer dizer, as perseguições são intensas. O apóstolo Paulo, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, para onde ele vai, tem um grupo de pessoas contestando, sendo contra eles. Paulo praticamente, tem momentos que Paulo não perde a vida porque a mão de Deus protege. Num ambiente como esse, dá para ser grato? Se dá para ser grato. Eu estou falando dos apóstolos. Se você está se identificando com algumas dessas situações, disse, os apóstolos e a igreja era grata pela bênção, pelo perdão, pela presença. Então, seja grato a Deus. É o melhor remédio que a gente tem para vencer e conservar a nossa cabeça em dia. É agradecer por tudo que o Senhor tem nos concedido. Isso é uma característica da igreja de Jerusalém. Eu disse logo no início a você que nós temos aqui na lição várias características. O amor, a graça, o perdão e o agradecimento. E se a gente for desdobrando mais ainda os textos bíblicos, você vai perceber quantas características boas existem na igreja de Jerusalém, que serve de princípio e de norma para que a gente possa se guiar por ele, chegar no céu e ter uma comunhão muito boa com os nossos irmãos e com Deus. E lembre de uma coisa, quando se fala em comunhão com Deus, fala também em comunhão com os irmãos, né? Lembre da cruz, assim e assim, ou seja, aponta para cima, né? E nas laterais. Então, minha comunhão com Deus e minha comunhão com os irmãos. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Chegue diante de Deus nessa manhã de domingo e seja grato a Deus. Agradeça a Deus e você vai ver que a presença de Deus vai chegar onde você está. Vamos para o tópico 3 na nossa lição. Nosso tempo já está se encerrando. Tópico 3 da lição, vamos falar de solidariedade. Solidariedade. A manifestação do amor na solidariedade cristã. A busca pela equidade. O dicionário Aurélio da língua portuguesa conceitua equidade como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais. E por isso, busca formas de ajustar o equilíbrio entre elas. Em Jerusalém, não havia um movimento social. Nem todos possuíam as mesmas condições. Havia pessoas mais abastadas e havia pobre também. Estes geralmente em maior número. Logo, a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar dessa situação, sendo solidária com a situação dos menos favorecidos. Amado irmão em Cristo Jesus, vamos comentar isso aqui? Tem palavras nessa lição que são riquíssimas, né? Riquíssimas. Eu considero que cada palavra desse tópico 3 aqui são palavras preciosíssimas para a gente.
porque é preciosa no sentido de trazer lições, né, da abordagem que o autor está trazendo. E ele é muito feliz quando ele traz a palavra de equidade. Ele diz, olha, equidade é bem diferente da palavra igualdade. A equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais. Na igualdade, seria tudo assim, né? Nivelado. Mas a equidade, ela é mais equilibrada nesse aspecto, porque ela olha e diz o seguinte: as pessoas são diferentes, as condições sociais são diferentes. E a gente procura, através da equidade, ajustar. Não é simplesmente igualar, é ajustar. Então, na igreja de Jerusalém, existiam pessoas muito bem abastadas, ou seja, existiam pessoas ricas, de posses. Claro, de acordo com o padrão da época, nós estamos trabalhando um texto que foi escrito há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos, numa cultura totalmente diferente da nossa. Mas a ideia de riqueza estava lá presente, a ideia de abastardo estava lá presente. E em todo momento da história, os abastardos, ou melhor, os que têm mais condições, sempre é um grupo menor. E os pobres, principalmente em Jerusalém, era um grupo muito grande ali. Então, o sentimento de equidade era de fazer ajustes. Era de não deixar o pobre ficar mais pobre. Era de fazer com que o pobre tivesse alguma coisa. Então, entra um movimento solidário, um movimento generoso daquele que tem mais para doar para aquele que tem pouco. Agora, é bom mencionar, o autor, por isso que eu digo que cada palavra aqui é preciosa, né? Ele diz o seguinte, olha, não havia um nivelamento social, ele não tem nada de política aqui, não se fala de política aqui nesse texto, não se fala de uma ideologia, aqui não é o cerne de nenhuma corrente filosófica, nenhuma corrente política, não. O texto bíblico nem menciona isso aqui em Atos dos Apóstolos. O que nós temos aqui é equidade social, ou seja, é um movimento em ajudar os domésticos da fé, e não deixar faltar nada. É o sentimento de corpo, o sentimento de irmão, o sentimento daquele que foi comprado e lavado pelo sangue de Cristo Jesus. É olhar para outro e dizer assim, tu é meu irmão, nós estamos juntos, vamos se ajudar, vamos chegar junto no céu. O que é que está faltando? Pega na minha mão. Isso é o sentimento cristão, é isso que o livro trata. Mas em nenhum momento está baseado em questões de natureza política, ideológica. Não, o texto nem nisso faz menção. A ênfase daqui é da nossa natureza, de ajudar o nosso irmão. Sim, sem esperar nada em troca. Porque quem paga a gente, quem paga de verdade, quem recompensa, não usa nem a palavra pagar, quem recompensa a você é Deus. Posso lhe dizer uma coisa nessa manhã de domingo? Abra a sua mão. Quando eu digo abra a sua mão, ajude. Há um Deus no céu que Ele vai lhe recompensar. E vem da onde você não espera. É por isso que é bom servir a Deus. Por isso que eu gosto de Jesus. Que é bom servir o Senhor. Porque vem da onde a gente menos espera. São as recompensas que Deus dá. Faça isso nessa manhã, olha, faz isso assim, ó, no sentido, abre a mão, ajuda teu irmão, estende a mão, é um Deus que vai te ajudar. Olha, a igreja de Jerusalém, você vai perceber na lição 6, 7, tem uma lição aqui, deixa eu só para localizar, para não citar o tema errado, né? É a lição 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Problema tinha muito em Jerusalém, mas mesmo com limitações, mesmo com problema, mas isso não é desculpa. Limitação, problema, dificuldade não é desculpa para fechar a mão para a obra de Deus. Não é desculpa para dizer que não dá para ter comunhão, que não dá para conviver, não é desculpa. A igreja de Jerusalém é o melhor exemplo disso, que diante dos problemas que existiam, mas tinha amor, tinha graça e tinha comunidade. Eu não falo de comunidade, não, era como se fosse uma grande família e tinha um sentimento de
corpo. Querido irmão em Cristo Jesus, nós já vamos terminar. Vamos terminar, mas eu quero ir rapidamente para o tópico 3 e o subitem 3, um exemplo de voluntariedade. Somente destacar uma frase, vai aparecer na sua tela. É destacar uma frase. Tópico 3 e o subitem 3 da nossa lição. Olha o texto. Um exemplo da voluntariedade. Lucas destaca que os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e o depositava aos pés dos apóstolos. Atos 4, verso 34. Nada aqui foi feito de forma obrigatória. Ninguém contribui porque foi constrangido a isso. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Vamos terminar fazendo o seguinte, destacando algumas palavras. Se você está com o seu caderno, anota aí. Se você está usando a revista Feita Minha, que é nesse formato magazine, que é um pouco maior, ou se não qualquer outra, mas tem espaço lá para escrever. Escreve aí a palavra amor. Escreva aí a palavra graça. Escreva aí a palavra voluntariedade. Não é por obrigação, é ato voluntário. E o ato voluntário vem do amor de Deus. O ato voluntário vem da graça de Deus que nos alcançou e desse Espírito Santo que está em mim, está em você. Isso é voluntariedade. A voluntariedade vem com a ideia de corpo, ou seja, corpo no sentido de que eu pertenço ao corpo de Cristo. Então, isso é ser voluntário. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo, que a graça de Deus esteja aí na tua casa, na tua família, te abençoando. Vamos, né? Eu e você, olha, eu e você. Eu não estou à parte disso aqui. Eu e você. Vamos colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensinou nessa manhã. Juntos, vamos amar mais. Vamos permitir que a graça de Deus invada o nosso coração. Vamos ser mais voluntários. Vamos agradecer mais. Vamos servir mais. Vamos ler mais. Vamos orar mais. Vamos manter mais comunhão. Vamos perdoar mais. É a mensagem que fica dessa lição nessa manhã de domingo e que Deus em Cristo te abençoe em Cristo Jesus. Queridos irmãos, que lição maravilhosa, uma igreja cheia de amor. Nós aprendemos aqui o amor como manifestação da graça de Deus e como um elo que permite não só a comunhão na igreja local, mas permite a atuação de Deus na igreja, promovendo assim o fortalecimento não só espiritual dos irmãos, mas também a voluntariedade e a solidariedade e generosidade entre os irmãos. Que Deus continue nos abençoando nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos orar, pedir a Ele a sua bênção sobre as nossas vidas, para que possamos, por meio deste ensinamento nesta manhã, que o seu Santo Espírito continue derramando do seu amor em nossos corações e possamos fortalecer a cada dia os laços entre os nossos irmãos. Jesus está voltando. Não há tempo mais de cochilar, não há tempo mais de brincar. Não. Precisamos fortalecer os nossos laços fraternais. Vamos orar em nome de Jesus? Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, pelo ensinamento maravilhoso que proporcionaste a cada um de nós nesta manhã, Senhor. A tua palavra nos diz que o teu amor tem sido derramado em nossos corações por meio do teu Santo Espírito. E neste dia, Senhor, esteja ministrando, Senhor, esta palavra em cada mente, em cada coração. Ó Deus, se há, Senhor, alguém que está sendo alcançado neste momento com alguma amargura, com algum rancor, com alguma tristeza sobre o seu irmão,
Que neste momento libere perdão, Senhor. Que neste momento dê, Senhor, à sua alma o direito de ser feliz. Ó Pai, neste momento, ó Pai, que o Teu Santo Espírito possa atuar na nossa mente e em nosso coração neste dia. Continua estendendo as Tuas mãos de Deus sobre todos aqueles que estão sendo alcançados através desta programação. Continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton, ajudando o Teu filho, dando saúde, graça e força, Senhor. Abençoe, Senhor, o evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, meu amigo, minha amiga, Deus lhe abençoe. Não desligue aí sua TV, seja ligadinho conosco. Tem uma programação especial preparada para você e para a sua família com a finalidade de promover o vosso crescimento espiritual. E não esqueça, próxima semana, neste mesmo horário, estejamos todos juntos aprendendo a palavra do Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.